Cindy Nerd na área com o Wellington. E com o Juninho. Isso aí, hoje vamos tratar de um assunto que, Juninho, eu sei que você domina, hein? Modéstia à parte, eu gosto bastante. Vamos escutar uma grande história, mas antes disso, roda a vinheta! Juninho, tô ligado que Assassin's Creed é a sua praia. É uma franquia que eu gosto bastante. Muitos gostam, outros odeiam. Eu joguei muito pouquinho e você jogou muito. E sei que é uma história com muito conteúdo. Então passa aí pros nossos nerds o que é Assassin's Creed. Bem, Assassin's Creed, que traduzindo ao pé da letra para o nosso português significa o credo do assassino, ele nada mais é do que uma ordem de pessoas que se juntaram desde a época do Antigo Egito para combater a injustiça. E de que forma eles combatem a injustiça? Assassinando quem, segundo eles, precisa ser assassinado. Ou seja, o credo do assassino. Mas então, calma aí. Se é uma coisa que vem desde o Egito Antigo, quer dizer que grandes personagens vão aparecer por aí. Exatamente. Assassin's Creed é uma série muito bacana e o que diferencia ela de muitos outros jogos é o fato de que na série Assassin's Creed você faz um passeio pela história do mundo. E nesses passeios pela história do mundo você acaba encontrando com personagens importantes da história. Vamos ver. Em Assassin's Creed 2, por exemplo, você conhece o Leonardo da Vinci. Nossa! Sim, o Leonardo da Vinci, que inclusive... Ele é assassino ou é assassinado? Não, ele é gente fina mesmo. Ele permanece vivo. Exatamente, Assassin's Creed... Morre de morte natural. Exatamente, Assassin's Creed 2, o Leonardo da Vinci, na verdade, é quem atualiza as suas bugigangas e deixa você testar as invenções novas dele também. Assassin's Creed faz você se sentir verdadeiramente parte da história do mundo, do que está acontecendo. Você falou aí, novamente falando, que parte desde o Egito Antigo. Então Sim. Eu fico lá imaginando que Cleópatra, Júlio César, Sim. Brutus, passando por mais etapas da história, Napoleão Bonaparte, algum papa deve aparecer por aí. Em Assassin's Creed Origins, né, que na verdade é um jogo da série que foi lançado mais posteriormente, já na geração de PS4, de Xbox One, mas ainda assim ele vem para tentar contar as origens da Ordem dos Assassinos. Que a Ordem dos Assassinos, na verdade, ela acabou surgindo do fim dos guerreiros Medjay, que eram os guerreiros nomeados no Egito Antigo para proteger os faraós. Sim, e os Medjais, eles existiram. Você colocou um ponto aí, é importante a gente estar passando para o nosso telespectador. Em questão de consoles, para vários consoles ele veio nas gerações anteriores. Que geração surgiu Assassin's Creed? O Assassin's Creed 1 ele foi lançado na geração do PS3, Xbox 360. Ele foi na sexta geração. Sim, ele foi lançado para PC também. Inclusive, Assassin's Creed 1 ele é considerado sim um dos piores da série, porém é onde tudo começou. Foi onde eu conheci Assassin's Creed. E aí sim, parei de jogar Assassin's Creed. Achei muito monótono o jogo, apesar de ser bem feito, ótimos gráficos e tudo mais, mas eu achei um jogo um tanto monótono. Mas aí encontro fãs como você e encontrei outros por aí. Sim. E me falou que a franquia realmente é muito boa. Mas eu acho que agora é um tanto tarde para começar a jogar Assassin's Creed, né, Júnior? Nunca é tarde. Na verdade, Assassin's Creed 1 ele é muito interessante porque ele é onde a gente é apresentado ao universo de Assassin's Creed de fato. Ele tem dois protagonistas, na verdade, né? Um que é nos tempos atuais, no ano de 2011, que é o Desmond Miles, que entra num equipamento chamado Animus, que é um equipamento criado por uma empresa chamada Abstergo. E esse equipamento ele consegue fazer a pessoa retomar memórias de antepassados dela, se baseando no código genético da pessoa. E pelo Altair. Altair ele é o primeiro protagonista de Assassin's Creed mesmo, que a gente é apresentado. Ele é da Ordem dos Assassinos. E a história toda se passa no Oriente Médio, no período das Cruzadas da Igreja Católica. E daí que nós somos apresentados à Ordem dos Templários. E a Ordem dos Templários, eles são o quê? Eles são os grandes vilões de Assassin's Creed, da série Assassin's Creed. Os únicos jogos, na verdade, que você não enfrenta os Templários são os que se passam nas épocas antes de Cristo. Sim. Que são o Assassin's Creed em ordem cronológica, Assassin's Creed Odyssey, o Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito,
E o mais atual, né, que é o Assassin's Creed Valhalla, que tem uma temática viking. Se passa todo na Grã-Bretanha. Ou seja, os Templários, eles são o quê em Assassin's Creed? Eles são uma ordem que eles lutam contra a Ordem dos Assassinos. Ou seja, eles querem o controle global. E os Templários, eles estão desde o princípio da história querendo conquistar o mundo. Ô Júnior, me conta uma coisa. No que os spin-offs influenciam toda essa história que você está me contando? Os spin-offs, na verdade, eles contam histórias de outros assassinos, entendeu? Na verdade, os spin-offs, eles servem muito mais para você conhecer a Ordem dos Assassinos do que, de fato, você ver a luta contra os Templários. É que, na verdade, existem os jogos do Assassin's Creed que são a série que, se você seguir, você vai entender a história. Sim. Agora, se você quer entender um pouco mais da história de Assassin's Creed, tem os spin-offs, tem livros, tem quadrinhos, tem um filme não tão bom, mas existe um filme do Assassin's Creed. A gente sabe que filme baseado em videogame normalmente não dá muito certo. Game over! Na realidade, você sabe que eu fiz uma pesquisa antes para vir fazer esse programa aqui com você, e realmente todas as pessoas que assistiram o filme falou o mesmo que você. Sim. Que o filme realmente não é bom. Então eu não assisti e não vou perder meu tempo assistindo também. Exatamente. Prefiro saber da história por você, Júnior. Exatamente, mas Assassin's Creed ele tem uma coisa bacana, e voltando a isso, que você conhece personagens muito importantes da história. Por exemplo, em Assassin's Creed 2, você conhece o Leonardo da Vinci, e por incrível que pareça, o vilão de Assassin's Creed 2, que é o Rodrigo Borgia, ele realmente existiu, e ele foi o Papa Alexandre VI. Nossa! Ou seja, ele foi, se eu não me engano... Então, antes de ser Papa, ele foi um assassino, é isso? Não, antes de ser Papa, ele foi um templário. O que era um templário, então? Os templários, eles buscam uma série de artefatos que, se você juntar esses artefatos, você domina o mundo. O primeiro artefato que foi apresentado pra gente foi a maçã do Éden, que foi apresentado pra gente em Assassin's Creed 1. Caramba! Que era com mordida e tudo? Não, sem mordida. Nossa. Na verdade, era uma esfera dourada, num formato similar a uma maçã, e que, além dela gerar cargas grandes de energia, ela permitia ao indivíduo portador dela a se mover mais rápido espacialmente, ou seja, teletransporte. Tanto que, assim, Assassin's Creed 1 é muito interessante, você passa o tempo todo naquele combate corpo a corpo mesmo, com espada. E quando chega o combate final, você vai combater um vilão chamado Al-Mualim. Que, por incrível que pareça... Era árabe? Era. Por incrível que pareça, o Al-Mualim, ele era o líder da Ordem dos Assassinos no Oriente Médio. Ou seja, ele traiu os assassinos, ele foi pro lado dos Templários e ele conseguiu a maçã do Éden. Puxa, ou seja, assim, uma história cabeluda, hein? É uma história cabeluda. E a arma principal do Assassin's Creed, ela é a lâmina oculta. Calma aí, a lâmina oculta, eu fico imaginando aqui, eu me lembro na época que eu joguei, tipo, a pessoa guardava uma lâmina por debaixo do pulso, é isso? Isso, exatamente. Tá. Era um mecanismo que, quando o assassino ele mexia a mão, a lâmina saía. No princípio, pro assassino poder usar a lâmina oculta, ele fazia uma espécie de ritual em que ele arrancava o dedo anelar da mão. E nunca era explicar, assim, isso a partir de Assassin's Creed 1. Inclusive você percebe que o Altair, ele não tem o dedo anelar da mão, que ele usa a lâmina. Aí você fica pra poder usar o mecanismo da lâmina oculta. Isso, porque a lâmina oculta, ela não saía de cima, ela saía de baixo. Eles eram trajados com mangas compridas. Sim. E daí, quando eles iam fazer um assassinato, você vai fazer um assassinato furtivo, ele saca a lâmina oculta. O que já foi mudado em Assassin's Creed 2. Que, graças ao Leonardo da Vinci, ele aperfeiçoou a lâmina oculta para não precisar arrancar o dedo. Inclusive tem uma piada sobre isso no jogo. E isso é muito interessante, porque você passa a franquia se perguntando por que de precisar arrancar o dedo,
E daí, em Assassin's Creed Origins, você descobre por que surgiu o ritual de arrancar o dedo. Júnior, na questão cronológica, o Origins vem depois do Odyssey. O Odyssey é o que se passa na Grécia Antiga. Mas a questão é o seguinte, nós estamos falando, neste momento, apenas dos jogos canônicos. Exatamente. Tá certo. Não adianta. Odyssey e Origins são jogos canônicos, são jogos que explicam coisas que ainda não foram explicadas. Inclusive, a lâmina oculta, ela foi uma arma que a invenção dela foi solicitada pela Cleópatra. Por que a Cleópatra? Porque a Cleópatra, ela era uma pessoa muito festeira e ela temia que nesses grandes eventos que ela fazia, alguém tentasse matar ela. Então ela pediu para criar uma arma discreta e que pudesse manter a segurança dela. E ainda bem que o Leonardo da Vinci inventou esse mecanismo novo, né? Exatamente. Você imaginou a Cleópatra sem o dedo anelar? Exatamente. Só que na verdade a Cleópatra ela encontrou o jeito dela de usar a lâmina oculta, que ela não usava tão oculta assim. Quando a lâmina oculta ela é entregue pro Bayek, o protagonista de Assassin's Creed Odyssey, um ex-Medjay, que agora tá se iniciando essa questão da ordem dos assassinos mesmo, de ter uma ordem de pessoas que lutam contra a injustiça, a lâmina é entregue pro Bayek, daí no primeiro assassinato que a Cleópatra encomenda com ele, na hora que ele tem que usar a lâmina, ele acoplou a lâmina aqui embaixo, ele tem que usar a lâmina, na hora que a lâmina escapa, a lâmina arranca o dedo dele, que ele vai com o punho fechado com a lâmina, daí a lâmina sai e arranca o dedo dele. Aí eles... Deve ter doído. Nem fale. Inclusive, na cena, é engraçado porque você sente a dor do personagem. Que arranca o dedo dele sai correndo, aí tinha um fogareiro, daí ele cauteriza o ferimento e vai embora. E daí isso acabou virando uma coisa ritualística da Ordem dos Assassinos, de arrancar o dedo como prova da sua lealdade à Ordem. Me perdoe se de repente estou sendo redundante, mas acontece o seguinte, percebe-se, como você tinha dito a princípio, que no Assassin's Creed 1, existe um transporte, né? Como é feito esse transporte? Através do material genético. Isso, exatamente. Né? Isso não acontece nos outros Assassin's Creed. Todos é tudo da mesma forma. Todos os canônicos. Sim. Na verdade, por que você volta no tempo em Assassin's Creed dessa forma? Para reviver as memórias dos seus antepassados. Para descobrir onde estão esses artefatos nos tempos presentes. Ah, tá. Teoricamente, esses artefatos, consequentemente, devem ser valiosos. Sim. Monetariamente. Não, são valiosos monetariamente e quem portar esses artefatos pode dominar o mundo. Ah, muito bem. Praticamente todo Assassin's Creed, quando você termina a história dele, termina com os assassinos escondendo o artefato para não ser encontrado por ninguém. Por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, que é o da Grécia Antiga, no fim você descobre que o artefato está escondido em Atlântida. Não encontra nenhum desses teóricos aí, Platão, Sócrates. Encontra. Encontra, e é engraçado porque uma mecânica que foi inclusa nesses jogos mais novos do Assassin's Creed é que você pode dialogar com esses personagens e filosofar com eles. Puxa vida. E dependendo da resposta que você der, ele dá outra resposta pra você, entendeu? Aí sim. É muito interessante. Mas falando de nova geração, já existe Assassin's Creed já para PlayStation 5 e Xbox Series? Existe. É o Assassin's Creed Valhalla. Na verdade, ele até foi lançado para geração passada. Sim. Porém, é um jogo que ele exige desempenho. Tanto que a grande recomendação até da Sony, se você quiser jogar o Assassin's Creed Valhalla, né, geração passada, que você tem um PS4 Pro. Porque realmente é um jogo mais pesado, ele tem mais recursos, gráficos lindos. Inclusive eu jogo ele no computador, ainda não terminei. Fala pra mim, quantos Assassin's Creed você jogou? Vamos lá. Nossa, eu vou falar, eu joguei mais de 20 jogos do Assassin's Creed. Eu gosto mesmo. Inclusive os spin-offs. Mas deixa eu te colocar então a situação. Tem um Assassin's Creed que eu ouvi na mídia aí, falando horrores. É aquele do 3DS. Ah, Assassin's Creed Bloodlines? Então, e aí, jogou esse também? Eu cheguei a jogar ele no PSP. Terminei por conta do... então. Porque tinha que terminar. Mas só por causa disso. Mas falar que eu se gostei... tratava de Assassin's Creed. Exatamente. Essa é uma franquia que ela criou jogos de grande sucesso, sim. Tiveram uma aceitação sensacional, como por exemplo Assassin's Creed 2 e os spin-offs dele foram muito bem recepcionados porque inseriu mecânicas novas, personagens novos, ferramentas novas.
Assassin's Creed Black Flag, que é o 4, foi muito bem recebido também, mas tem os jogos que são os patinhos feios da franquia, como por exemplo, Assassin's Creed 3, particularmente é o meu favorito, que é o que remonta à Guerra Civil Americana, que você joga com Connor. Connor, ele é um índio americano, que para parar o avanço do homem branco no país, ele acaba se juntando à Ordem dos Assassinos. Eu acho sensacional. Sim. Tem quem não gosta, mas eu adoro. Sim. Assassin's Creed Unity, que foi a primeira tentativa da Ubisoft de criar um universo online do Assassin's Creed, eles falharam miseravelmente também. Assassin's Creed Unity, ele se passa na Revolução Francesa, inclusive você começa o jogo assim com o protagonista, que é o Arnaud, na queda da Bastilha. Você encontra personagens importantes da história nesse jogo também, como Napoleão Bonaparte, Robespierre. É literalmente uma tremenda aula de história. Exatamente. Porém, o jogo ele tem muitos bugs, ele tem muitos problemas de desempenho, já que possivelmente não era um jogo para aquela geração, entendeu? Porque realmente ele é bem pesado. Eu joguei ele no computador e até para alguns jogos mais novos do Assassin's Creed. Que geração que seria essa? Que console que tava rodando esses jogos? PS4, Xbox One. Mesmo assim não suportava? Sim. Tanto que uma das grandes reclamações dos jogadores foram as texturas carregando de forma atrasada, NPC que não carregava a forma do personagem. Ou seja, às vezes você tava andando por país, você via uns olhos flutuando ali, olho, boca, flutuando. Sim, sim. Ou seja, problemas técnicos mesmo. Em linhas gerais, é uma franquia muito querida, assim, tem muitos adeptos? Tem muitos adeptos, tem muita gente que joga, muita gente que curte. Inclusive Assassin's Creed Valhalla, que é o último título que foi lançado, tá muito bom. Eu recomendo demais que você jogue Assassin's Creed Valhalla. E depois, você pode mandar aqui no nosso WhatsApp o que você achou da experiência, se você curtiu, o que você acha que faltou. E espero que vocês tenham gostado. Vamos falar que faltou o Wellington jogar Assassin's Creed, né? Você viu quantos jogos tem pra jogar aí? Exatamente. Eu console pra jogar, eu não tenho PC. Ô, Júnior, deixa eu falar uma coisa aqui. Estamos terminando o programa? Estamos terminando, mas antes de mais nada, eu quero parabenizar você pelo seu novo programa. Oh, muito obrigado. Ter assistido o seu novo programa. Sim, o Contestando. Um joinha no programa do Juninho, que é top. Ele tá fazendo de forma quinzenal aí um novo programa chamado Contestando, que na verdade ele é apresentado por mim, a Ana Paula Mello, que é diretora daqui do sindicato também, eu, Salatiel, que é presidente do sindicato. É um programa sobre música que, além de ter eu tocando e cantando, a gente conversa sobre a música, do que ela se trata, o contexto, ou seja, eu convido vocês a assistirem também. Muito legal, eu gostei muito. Nessa próxima semana que tá chegando aí. Estamos finalizando mais um Sim de Nerd. Isso aí. Espero que gostem. E fiquem de olho que no próximo programa, com certeza, a gente vai trazer muita coisa legal pra vocês aí. Isso aí. Até o próximo Sim de Nerd.